professor Elias, no canal ECS Matematizando, falar um pouquinho mais para vocês aí sobre relações trigonométricas. Agora a gente vai falar das relações fundamentais, primeira, segunda e terceira relação fundamental. Nas aulas anteriores a gente tinha visto a relação seno, cosseno e tangente, secante, cossecante, cotangente, que são as inversas lá, né? Que a gente conhece muito bem. E agora a gente vai para as relações fundamentais, ok? Pessoal, mas antes disso, não esqueça, tá, de dar um likezinho, tocar o sininho para novas notificações, para a gente poder aí, cada vez mais, poder postar essas aulas para poder ajudá-los aí no estudo aí da matemática, beleza? Então vamos lá, pessoal. Anteriormente a gente tinha visto o quê? Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Aí referência ângulo alfa, tá? Seno de alfa, cateto oposto que é C, sobre a hipotenusa que é A. Cosseno de alfa, cateto adjacente que é B, sobre a hipotenusa que é A. Inverso do seno, cossecante, inverso do cosseno, secante, inverso da tangente, cotangente, tá? Pessoal, além dessas duas relações aqui, tem mais a relação tangente, tá? Que é o cateto oposto pelo cateto adjacente, que a gente não vai usar aqui por enquanto, então eu não coloquei aqui para não ficar muita informação, mas também tem essa informação. Outra informação importante também é que a tangente, ela pode ser escrita como seno sobre cosseno, a gente viu isso em aulas anteriores, beleza? Então vamos lá. Então é o seguinte, ó, primeira relação fundamental é relacionar as informações de 1, 2 e 3, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu sei aqui, que é a hipotenusa ao quadrado, deixa eu pegar uma caneta aqui um pouquinho mais forte, tá? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, então ele é b ao quadrado mais c ao quadrado, que é a relação 1, tá? Dessa relação 2, o que eu fiz? Eu passei lá multiplicando o seno de alfa, então eu fiquei aqui c é igual a a vezes seno alfa, tá? Que vai entrar no lugar desse c aqui. E essa outra relação eu fiz o quê? Eu passei o a multiplicando aqui, ou seja, eu multipliquei os dois lados por a, tá? Para poder cancelar esse a. Ficou b que é igual a vezes cosseno alfa. Então é o seguinte, esse cara aqui vai entrar no lugar do b dessa equação, então vai ficar a ao quadrado, que é igual a vezes cosseno alfa, tudo isso ao quadrado, beleza? E no lugar do c vai entrar essa expressão aqui, que é a vezes seno alfa, então vai ficar a seno alfa ao quadrado. Pessoal, o produto ao quadrado é a mesma coisa que elevar cada elemento ao quadrado. Então vai ficar a ao quadrado, que é igual a ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa. E aqui vai ficar a ao quadrado seno ao quadrado de alfa. Muito bem. Dessa parte do lado direito da igualdade, eu vou colocar o a quadrado em evidência. Vai ficar a ao quadrado é igual a ao quadrado que multiplica cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa. Dividindo ambos os lados por a ao quadrado, né? A gente vai dividir tudo por a ao quadrado, então vou colocar aqui, ó. Vou dividir esse cara por a ao quadrado e vou dividir esse cara aqui por a ao quadrado. A gente vai obter que 1 é igual a cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa. Ou seja, né? A gente vai ter que cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa igual a 1. Pessoal, esse cara aqui é a primeira relação fundamental, tá? Quando a gente usa isso? É o seguinte, se ele te dá informação sobre seno, tá? Você aplica aqui o valor do seno, eleva ao quadrado, isola, você tem cosseno ao quadrado, tá? Tira a raiz quadrada em ambos os lados, pronto, você achou o valor do cosseno. Então essa é uma aplicação da primeira relação fundamental, tá? Agora é o seguinte, para a segunda relação fundamental, também é muito importante frisar, que eu vou falar, que ela é uma continuação desse daqui, ó. Então vamos aqui para a segunda relação fundamental. Como que a gente faz para chegar nessa relação aí? Pessoal, é muito simples, tá? Eu vou pegar e vou copiar a primeira relação fundamental, que é cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa igual a 1. O que eu vou fazer aqui é dividir todo mundo, todos os termos dessa igualdade, por cosseno ao quadrado de alfa. Então a gente vai dividir tudo por cosseno ao quadrado de alfa. É isso que a gente vai fazer. Então vamos ver o que vai acontecer aqui, tá, pessoal?
Esse cara aqui vai ficar cosseno ao quadrado de alfa sobre cosseno ao quadrado de alfa. Esse cara aqui, que é o segundo termo, vai ficar seno ao quadrado de alfa sobre cosseno ao quadrado de alfa. Tá? E esse cara aqui vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa. Tudo bem? Agora, pessoal, presta atenção nesse cara aqui, ó. Cosseno ao quadrado por cosseno ao quadrado do ângulo alfa, que é o mesmo ângulo para os dois, vai dar 1. Tá? Seno sobre cosseno é tangente, tá? Como ambos estão ao quadrado, esse cara aqui vai ficar tangente ao quadrado de alfa, tá? 1 sobre cosseno, o inverso do cosseno é a secante. Como está ao quadrado, fica secante ao quadrado. Aqui, secante ao quadrado de alfa. Algumas pessoas gostam de isolar, tá, pessoal? Vou dar uma licencinha já para vocês darem uma olhada aqui. Algumas pessoas gostam de isolar o valor do 1, tá? Dá para fazer isso sem problema. Vamos fazer isso daí só para deixar um pouquinho mais padronizado, né? Então ficaria o seguinte ali, ó. Passando a tangente para lá, ou seja, passando secante para cá e multiplicando por menos 1 dos dois lados, né? A gente fica com secante ao quadrado de alfa menos a tangente ao quadrado de alfa igual a 1, tá? Esse cara é a segunda relação fundamental, certo? E a partir disso a gente vai chegar também na terceira relação fundamental, tá? Terceira relação fundamental, já vou falar um pouquinho dessa daqui de novo. E como a gente vai fazer, né? Eu vou pegar de novo a primeira relação fundamental. Perdão, deixa eu apagar aqui que é seno. Tá? Eu vou dividir tudo por seno ao quadrado de alfa. Tá, mas eu vou falar já disso aqui. Pessoal, então é o seguinte. A primeira relação, cosseno ao quadrado alfa mais seno ao quadrado alfa igual a 1. A segunda relação, que é secante ao quadrado alfa menos tangente ao quadrado alfa igual a 1. Essas relações são relações suportes, tá? Do teorema de Pitágoras e das relações seno, cosseno e tangente, tá? Todas elas são suportes, por quê? Porque elas nos ajudam no caso de uma equação trigonométrica, tá? Que você tem, por exemplo, secante e tangente, você pode reduzir tudo para tangente através da relação fundamental da segunda, ou quando você tem uma equação em função de seno e cosseno, você joga no sisteminha e cai, tá? Numa expressãozinha lá, em função ou apenas de seno ou apenas de cosseno, através da segunda relação fundamental que a gente vai ver numa aula posterior só de exercícios e de problemas, tá? A gente vai fazer isso depois porque eu quero juntar esse fato, trabalhando também com a equação de segundo grau e tudo mais, beleza? Então vamos lá. Primeira relação fundamental, eu vou chegar na terceira dividindo todo mundo por seno ao quadrado de alfa. Então eu vou pegar primeiro, que é cosseno ao quadrado de alfa, e vou dividir por seno ao quadrado de alfa. Vou pegar seno ao quadrado de alfa e vou dividir por seno ao quadrado de alfa. E vou pegar 1 e dividir de novo por seno ao quadrado de alfa. Certo? Vamos lá, vamos ver o que vai dar essa expressão aqui para a gente poder seguir aí, tá? Vamos lá. Beleza, pessoal? Vamos tentar entender o que acontece aqui. Tá, vamos lá. Bom, pessoal, então o que eu tenho aqui, tá? Seno sobre cosseno, ó, perdão, cosseno sobre seno. Seno sobre cosseno, o inverso desse cara seria tangente, tá? Logo, ele mesmo é a cotangente. Então aqui eu vou ter a cotangente ao quadrado de alfa. Seno ao quadrado sobre seno ao quadrado vai dar 1. E 1 sobre seno é cossecante. Como está ao quadrado, vai ficar cossecante ao quadrado. Perdão. Ficar cossecante ao quadrado. Prontinho. Então, ó, cosseno sobre seno é cotangente. Seno sobre seno dá 1. 1 sobre seno
cossecante, como está ao quadrado, cossecante ao quadrado de alfa, tá? Mesma coisa, pessoal, que eu vou fazer, passar esse cara para lá, passar um para cá, vocês vão ver, né? Ou eu vou subtrair cossecante dos dois lados, depois subtrair um dos dois lados, ficaria assim, ó, cotangente ao quadrado de alfa menos cossecante ao quadrado de alfa igual a menos 1. Multiplicando todo mundo por menos 1, vai ficar cossecante ao quadrado de alfa menos cotangente ao quadrado de alfa igual a 1, tá? Tá aqui, pessoal, esse cara aqui é a nossa terceira relação fundamental, tá? Eu vou dar só um exemplo para a gente poder ver, mas depois eu vou deixar mais aplicações para aulas futuras aí, para uma próxima aula, tá? Que a próxima aula a gente vai falar um pouquinho de funções polinomiais do segundo grau, para depois voltar nas operações usando equações trigonométricas e tudo mais, tá? Então é o seguinte, vou pegar um exemplo aqui, tá? Para a gente poder entender como que a gente aplica uma das relações fundamentais, tá? Só para ter aí como um fechamento dessa aula de hoje aí. Então é o seguinte, tá? Considere seno de alfa igual a meio, tá, pessoal? Onde alfa está entre 0 e 90 graus. Pessoal, por que eu estou detalhando essa parte aqui? Ó? Porque eu estou pensando num ângulo que é um ângulo interno de um triângulo retângulo, ou seja, seno, cosseno e tangente positivos, tá? Nada mais. Determine o valor de cosseno de alfa e tangente alfa. Tá? Vamos fazer os dois para a gente poder entender como que se aplica nesse cara aqui. Tá? Existem várias possibilidades, mas a gente vai usar aquilo que é mais simples para a gente poder entender, tá? E poder finalizar essa questão aqui. Então vamos lá. Pessoal, como eu disse, tá? A aplicação é quando você tem seno que acha cosseno ou vice-versa, tá? Então é o seguinte, primeira coisa, cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa igual a 1, tá? Qual a informação que eu tenho aqui? Informação do seno. Eu tenho seno, tá? Então vou substituir no seno, que vai estar no lugar desse cara aqui, ó. Cosseno ao quadrado de alfa mais meio ao quadrado igual a 1. Ok? Então vamos lá. Cosseno ao quadrado alfa mais 1 elevado a 2 dá 1, 2 elevado a 2 dá 4, igual a 1. Subtraindo ambos os lados por 1/4, vai ficar cosseno ao quadrado de alfa igual a 1 menos 1/4. Lembrando, pessoal, que aqui no caso eu vou ter que tirar MMC de 4 em 1, né? Para a gente poder acertar a conta aqui. Cosseno ao quadrado de alfa é igual. MMC de 4 em 1 é 4. 4 dividido por 1, 4 vezes 1 dá 4. 4 por 4, 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Então, cosseno ao quadrado de alfa é 3/4, tá? Pessoal, esse cara é o cosseno ao quadrado, tá? Eu vou achar o cosseno já já. Aqui ele é apenas o cosseno ao quadrado. Então, vamos lá. Tentar entender isso daí. Depois eu explico também a relação do triângulo suporte, tá? Pra gente poder entender essa parte aí. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou passar o quadrado, ou tirar a raiz quadrada em ambos os lados. Vou ficar com cosseno de alfa igual a raiz quadrada de 3/4, que é a raiz de 3 sobre a raiz de 4. Que vai dar raiz de 3 sobre 2, tá, pessoal? Eu tô pegando só a parte positiva porque eu tô falando que o alfa tá entre 0 e 90 graus, tá? E obviamente que ele sempre vai dar positivo, porque a gente está trabalhando com geometria, triângulo, retângulo. Como cosseno é uma relação de razão e proporção entre o cateto adjacente e a hipotenusa, então eu estou basicamente com tudo positivo aí, tá? Trabalhando com todos os valores positivos. Então vamos lá. Daqui, esse cara é o cosseno de alfa, que é raiz de 3 sobre 2, tá? Bom, como que eu poderia agora trabalhar para achar a tangente, tá? Então é o seguinte, o que é a tangente do ângulo alfa? Ele é seno alfa sobre cosseno alfa. Eu poderia usar outra relação fundamental? Poderia, daria muito mais trabalho, tá? Mas também dá. Então, ó, a tangente de alfa é igual. O seno eu tenho, que é meio,
cosseno. Cosseno eu tenho agora, que é raiz de 3 sobre 2. Tá? Divisão de frações. Copio a primeira, multiplico pela segunda invertida. Tá aí. Tá? Agora a gente vai lei do cancelamento. 2 multiplicando, 2 dividindo, cancela. E eu vou ter que a tangente de alfa vai ficar 1 sobre raiz de 3. Próximo passo, racionalizar. Multiplico em cima e embaixo por raiz de 3. E aí eu obtenho 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 ao quadrado, que dá 3. Prontinho. A tangente de alfa é raiz de 3 sobre 3. Tá aqui. E o cosseno que ele tinha pedido era raiz de 3 sobre 2, tá? Lógico que como eu tenho a tangente, eu tenho a inversa que é cotangente, que seria 3 sobre raiz de 3, tá? Que é racionalizando, a gente ficaria com raiz de 3. Aí eu posso jogar aqui e achar cossecante, ou eu posso voltar lá, né, na tangente, que eu sei que a segunda relação fundamental tem a ver com a tangente e com a secante, tá? Eu acho a secante também através desse cara. Então tá tudo aí, tá? Que a gente pode usar em expressões, em relações trigonométricas. E mais um detalhe só para a gente poder fechar a aula de hoje é o seguinte, que também seria um argumento muito mais fácil do que trabalhar, por exemplo, com a relação fundamental. Vou falar porque muita gente usa isso, é um truque que vale muito a pena, tá? Que é o triângulo auxiliar, que é muito importante para a gente poder usar aí. O que diz o triângulo auxiliar, pessoal? Vamos tentar entender isso aqui, tá? Vamos lá. O triângulo auxiliar é o seguinte. Imagina você que você tem um triângulo, tá? Vamos lá. O desenho não vai ficar muito apagado. Se quiser eu posso outro aqui. Deixa eu pegar outra caneta mais forte do gente. Tá bem fraco. Para que vocês enxerguem bem para poder entender, tá? Versão melhor. É o teste da caneta, viu, gente? Vamos lá. Eu tenho esse cara aqui. Um triângulo retângulo. Muito bem. Aqui eu tenho um ângulo reto. Deixa eu só acertar. Deixa eu pôr aqui em cima, onde está, né? É mais fácil. O ângulo reto aqui, esse cara é o nosso alfa, tá? Vamos analisar aquela informação que eu tinha apagado aqui, onde o seno é meio, tá, pessoal? Lembrando, quem que é seno de alfa? Cateto oposto pela hipotenusa. No caso aqui ele era meio, tá? Esse meio eu posso escrever ele como sendo K sobre 2K, porque é proporcional a meio, tá? Então, ó, o que eu vou pensar? Cateto oposto seria K e hipotenusa 2K, beleza? Tudo bem. O que é o cosseno alfa naquele caso ali, tá? Naquele caso, o cosseno alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa, tá? Nesse caso aqui adjacente, eu não sei o valor ainda, tá aqui esse cara aqui, mas eu vou pensar no raiz de 3 sobre 2, ele é raiz de 3 sobre 2, esse cara pode ser K vezes raiz de 3, esse cara pode ser 2K, porque na hora que eu cancelar o K com K vai ficar raiz de 3 sobre 2, tá? Então esse cara é K raiz de 3. Prontinho. Esse é o triângulo auxiliar. Beleza, pessoal? Tá aqui. Então eu poderia usar esse argumento, esse artifício, para poder achar seno, cosseno e tangente. Consequentemente, quem seria a tangente de alfa aqui para nós? Seria cateto oposto, que é o K, sobre o adjacente, que é K raiz de 3. Aí a gente ia dividir o K por K, embaixo também, ia sobrar 1 sobre raiz de 3, que racionalizando, né, que a gente fez lá anteriormente, vai dar raiz de 3 sobre 3, que eu estava procurando. Com o mesmo triângulo, eu acho secante, que é o inverso do cosseno, cossecante, que é o inverso do seno, e a cotangente, que é o inverso da tangente. Tá, pessoal? Tá aqui uma aplicaçãozinha que eu achei muito importante a gente trabalhar, tá? A gente ainda não está falando, não estamos falando de ângulos notáveis, tá? Embora esse cara, o alfa, é um ângulo notável, beleza? Porque o alfa aqui para nós seria 30 graus, mas a gente não viu isso ainda, vai ser numa próxima aula, então eu vou pedir desculpas para vocês e eu vou me corrigir.
Na próxima aula não serão problemas de trigonometria, serão ângulos notáveis. Aí depois a gente vai fazer uma aula só de problemas, beleza? Então tá aqui, pessoal, pelo triângulo auxiliar, eu chego em tudo isso, tá? Que é a mesma coisa que se eu fosse trabalhar, no caso, com a primeira relação fundamental, para achar, no caso aqui, cosseno, e depois achar a tangente. Daria mais conta algébrica, tá? Mas não tá errado. Pelo triângulo auxiliar também dá certo, porque eu limitei meu ângulo entre 0 e 90 graus, no caso alfa. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula aí, tá? Bastante informação, trigonometria dá margem para muita coisa. A gente vai ver tudo ao decorrer desses próximos meses aí de trigonometria, mas hoje a gente vai parar nessa aulinha aqui, que são as relações, né, fundamentais da trigonometria. Primeira relação, segunda relação e terceira relação. Beleza, pessoal? Grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado. Depois de tudo isso, acho que eu mereço lá um toquezinho no sino aí para as notificações, beleza? Grande abraço, até mais.